Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem vive no Morro da Colina, em Porto Alegre. Boa noite a todos, me chamo José. O relato a seguir aconteceu comigo no meados de 2018, no Morro da Colina, em Porto Alegre. Sou de religião de matriz africana e em certa noite fui fazer um trabalho espiritual lá. Eu tinha que ir até uma clareira no meio do mato. Era noite e fui com mais 6 pessoas. Esse local fica na subida do morro e tem uma vista maravilhosa. Conforme fomos subindo o morro, uma filha minha pedia para parar, pois ela vivia lá e sabia das histórias sobre aquele local. Mas mesmo assim, eu quis subir mais e mais, pois a vista era linda e estávamos em grupo. O que poderia nos acontecer? Conforme íamos subindo, mais nervosa ela ficava. Mas antes de subirmos, eu tinha avisado a ela e aos demais que se ouvissem alguma coisa ou se vissem algo, não era para correr, nem para gritar ou atirar algo, pois era super normal pelo ritual que seria feito. Eu os avisei que o mato poderia se mexer, que poderiam ouvir passos, mato estralando e até ver pessoas ou animais, mas que ficassem calmos. Enfim, em dado momento, tive uma intuição que onde estávamos já estaria bom para fazer o ritual. Abri o buraco no mato e comecei a fazer o que tinha que ser feito. E de repente, um de meus filhos fala: "Pai, o senhor está ouvindo esse barulho?" Eu me irritei, acabei xingando ele e respondi que já havia dito que seria normal. Daqui a pouco, uma outra filha minha me diz: "Pai, o senhor está sentindo esse cheiro?" E eu, bravo, falei de novo: "Eu já avisei vocês que tudo isso é normal." E no meio dessa confusão, uma das pessoas que estava conosco toca em mim com os olhos cheios de lágrimas e tremendo e diz: "O senhor tá vendo aquele bicho ali?" Aí eu olhei de relance e pensei ser algo espiritual, pois é comum na nossa religião ver esse tipo de coisa. Nem liguei e continuei o trabalho, mas de repente fui surpreendido com um rosnado e uma respiração forte que parecia que estava do meu lado. Olhei de novo e fixei os olhos. Quando fiz isso, senti que aquilo não era algo espiritual. Já vi vários espíritos manifestados de várias formas e aquilo era de verdade. Vou descrever como ele era. Literalmente um bicho, um animal, com pelos em grande parte do corpo, focinho alongado, os dentes grandes, fedia muito, os olhos vermelhos igual fogo, garras longas e os braços pareciam ser maiores que as pernas, pois ele estava abaixado e as pernas pareciam invertidas. Aquele bicho ficou nos encarando por minutos, mas pareceu uma eternidade. Certo momento, ele levantou e eu juro por Deus, ele tinha no mínimo uns 2 metros de altura. Era muito alto, além de muito feio. Todos nós ficamos em choque quando vimos, sem reação, paralisados. Ele deu uns 3 ou 4 passos à frente, mas não nos atacou, só ficou nos encarando. Ele estava a mais ou menos uns 10 metros de nós, mas a respiração era tão forte que parecia estar no nosso cangote. Os passos eram pesados, onde ele pisava, estralava. Quando ele deu esses passos à frente, eu voltei em si, dei alguns passos para trás e disse para todos: "Lembra que eu disse que não era para correr?" E todos, muito assustados, trêmulos e com cara de espanto, concordaram, balançando as cabeças positivamente. Aí eu completei: "Pois bem, isso aí não é espiritual, então corram,
saem correndo morro abaixo sem olhar para trás. Aí, minha gente, foi aquela correria. Não sei como descemos aquele morro tão depressa. Chegamos na casa dessa minha filha e entrei rápido. Não fiz o que tinha que fazer e me tranquei tremendo. Passado aquele susto, mais calmo, ela me contou que quando mais nova já havia visto esse lobisomem lá em cima, pois aquilo, gente, só podia ser um lobisomem, e que os moradores contavam relatos de avistamentos daquela coisa. Aí tudo bem, passado uns dias desse grande susto que levei, ligo a TV e me deparo com uma reportagem no programa Balanço Geral da Rede Record. A polícia e o IBAMA estavam atrás desse grande bicho, pois estava matando gatos, cachorros e tentando invadir as casas. E todos diziam que se tratava de um lobisomem. Nas portas e até nos muros das casas haviam marcas de garras. Olha, não sei o que virou essas buscas, mas anos depois encontrei uma amiga minha que mora lá perto, no alto do morro, e ela me disse que já havia sido atacada por aquele lobisomem, no tempo em que não havia luz lá para cima. E outra senhorinha que ouviu nossa conversa e mora lá há muitos anos, nos contou que esse lobisomem vive lá desde a década de 90. Enfim, meus amigos, quando conto esse relato, muita gente acredita porque também já avistaram aquele lobisomem. Dentro da minha religião, a gente vê muita coisa, mas nada se compara ao choque que é ficar frente a frente com um lobisomem. Teve uma outra vez que fomos de dia em uma cachoeira, e é uma espécie de lago que tem lá, e ficamos até entardecer. Acabamos nos perdendo na mata. Eu entrei em desespero, pois já sabia que o lobisomem morava por lá. Acabou escurecendo e comecei a pedir a Deus e aos orixás que nos tirasse de lá em segurança. Até que conseguimos achar a trilha. E antes de sairmos, ouvimos barulho de algo vindo em nossa direção. Mas quando sentimos que estava perto, achamos o caminho e nem olhamos para trás. Depois desses acontecimentos, nunca mais coloquei meus pés lá. Eu não duvido que o lobisomem ainda vive naquele local. Esse relato é real, tenho testemunhas que estavam comigo. Lobisomem não é lenda, é real. Obrigada e boa noite a todos. Relato: lobisomem pulou minha janela. Saudações a todos, me chamo Antônio. Eu vi um lobisomem com meus próprios olhos. Tem gente que ri quando conto. Dizem que estou mentindo porque ele não me atacou e que lobisomem é invenção. Bom, eu não ligo. O que importa é o que eu vi e é real. E agora irei contar para vocês. Isso aconteceu quando eu morava num sítio em Minas Gerais. Éramos caseiros daquele sítio. Nossa casinha ficava lá nos fundos. Era bem velha, feita de madeira. Janela baixa. Até uma criança conseguiria pular se quisesse. Naquela noite eu estava sozinho dentro de casa. Minha família tinha ido jantar na casa de uns conhecidos. Já era tarde, silêncio total. Eu estava sentado lendo uma revista, quando senti uma coisa muito estranha. Não foi um barulho, foi uma sensação ruim. Quando virei o rosto para a janela, aquilo pulou para dentro. Foi muito rápido. De certo ele já estava lá me observando há algum tempo. Aquilo pulou com facilidade. Era pesado, fez um barulho quando caiu no chão. Tinha um corpo grande, forte, coberto de pelos, os braços longos, olhos amarelos e atentos. A boca era grande também, de modo que os dentes ficavam para fora. O rosto lembrava um homem, mas era misturado com um cachorro. Foi tão inesperado e assustador que eu fiquei sem reação. Simplesmente travei. Não gritei, não corri, nem me mexi. Fiquei atônito, olhando aquela aberração. Senti que meu corpo desligou. A cena não era nada bonita. Quem já viu sabe do que estou falando. É tão assustador que a gente fica sem reação.
Ágata, ele entrou e ficou ali parado, me olhando por algum tempo. Ele não fez menção de me atacar. Ele olhava a casa toda, virando a cabeça para lá e para cá e cheirando o ar. Parecia estar procurando alguém ou alguma coisa. E eu ali duro de medo, com a bunda grudada na cadeira, sem conseguir fazer nada. Ele ficou a poucos metros de mim. Fedia muito, é insuportável o cheiro. Depois de olhar toda a minha casa por aquele tempo, simplesmente ele pulou para fora, com a mesma facilidade, e saiu correndo. Aí eu fui tomando coragem, e mesmo tremendo de medo, me aproximei da janela e tranquei. Quando minha família chegou, eu contei. Somente meus avós acreditaram em mim e ficaram espantados e aliviados dele não ter me atacado. Nos dias seguintes ficamos em total alerta caso ele voltasse. Aí 2 semanas depois aconteceu algo mais estranho. Fui capinar o sítio de um casal de idosos que eram amigos dos meus avós há muitos anos. Acho que desde antes de eu nascer. Eram pessoas boas, pessoas simples, dessas que gostam de conversar. Enquanto eu trabalhava, o velho me olhou sério e falou: Antônio, eu fui te visitar naquela noite. Quando ouvi isso, meu coração gelou. Até inchada deixei cair no chão. E o velho continuou falando: eu bati na porta, mas você não abriu, aí eu pulei a janela. Espero que você não tenha ficado com medo. Ágata, eu senti um calafrio terrível ao perceber que aquele senhor que me viu crescer era aquela coisa. Eu não soube o que responder. Não consegui ter reação. Simplesmente baixei a cabeça e saí da propriedade dele. Fui correndo para casa e contei para minha família. Mais uma vez, somente os meus avós acreditaram em mim e ficaram surpresos, pois não imaginavam que o amigo de longas datas virava bicho. A partir de então começamos a fechar a casa mais cedo, mas ele nunca mais foi nos visitar. Um tempo depois, ele ficou muito doente. A família ficou desesperada. Buscaram ajuda, deram banho nele, cortaram o cabelo, as unhas, como se estivessem esperando sua morte. No dia seguinte, ele morreu. Eu não sei se senti dó ou alívio. Ele gostava muito de mim. Sempre que eu ia ao seu sítio, ele contava histórias antigas, casos vividos. Eu ouvia tudo com atenção. Sempre convivi bem com pessoas de mais idade. Mas hoje eu sei que algumas escondem segredos que não cabem a nós. Depois da morte daquele velho, o filho ficou com tudo o que era dele. Dizem as más línguas que tinha muitos livros estranhos num baú embaixo da cama. Isso eu não vi, então não posso confirmar. Mas digo uma coisa a vocês: toda vez que vi o filho dele, senti o mesmo calafrio, o mesmo medo. Parecia que o lobisomem não tinha morrido, só mudou de corpo. Foi a primeira e última vez, Ágata, que vi um. Eles são de carne e osso, e espero que um dia a terra há de comer todos eles. Obrigada pelo espaço, por contar a minha história, que é real, e um forte abraço a todos os inscritos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Gratidão aos inscritos que nos enviaram seus relatos, que foram de arrepiar. Esses dias eu li em algum lugar que nem todos os lobisomens atacam. Muitas vezes eles correm ou se escondem. Bom, de qualquer forma deve ser assustador demais, não é? Família, eu peço encarecidamente a vocês que deixem um like, um comentário, um hype para ajudar o meu trabalho, ok? E antes do encerramento desse vídeo, eu quero desejar um Feliz Natal a todos os 6.163 inscritos do canal. A todos vocês, meus queridos, que me acompanham, eu desejo muita paz, muita harmonia, que nessa data tão linda prevaleça no coração de cada um a bondade, a solidariedade, a gratidão e o amor. Que o aniversariante Jesus Cristo se faça presente em cada lar. Família, boas festas, viu? Muito obrigada pela amizade e o carinho. É recíproco. Vocês são incríveis e abençoados. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um Feliz Natal a todos vocês e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!